Alexandre que agora assumiu o time principal da Ferroviária, foram 4 jogos, 3 vitórias, mas até para o torcedor aqui de Araraquara conhecer um pouco mais da sua carreira, você teve um brilhante passagem pelo Criciúma, teve convocação para a Seleção Brasileira, jogou no Corinthians, em vários clubes. Para o pessoal aqui te conhecer, como é que foi teu começo aí, Alexandre? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, pelo convite, a gente trocar essas informações, que é importante também para a gente gerar uma adaptação mais rápida aí na cidade, né? Rapaz, a vida da gente de atleta de futebol nunca foi fácil, né? Para quem acha que foi fácil, que é fácil, está completamente enganado. Eu, né, praticamente aí comecei a praticar futebol desde moleque, desde 5 anos de idade, e a partir do momento que a gente vai se aprofundando mais nas peladas, nos jogos Sim, de rua que a gente fala, você vai gerando um espírito de competitividade dentro de você. E assim, não é diferente, não foi diferente de mim, de outros atletas, e a gente vai buscar oportunidade, né? Buscar competição de verdade. Eu fui para fazer teste no clube chamado Mesquita, que é da minha cidade, lá do Rio de Janeiro. Passei no teste, ponta direita, tá bom? De 100, fui o único que passei. E lá eu dei a continuidade na carreira, né? Ainda jovem, praticamente só pensando em participar das competições, pela competitividade, porque era muito prazeroso estar naquele ambiente, né? E depois você vai gerando possibilidades, sua cabeça vai se transformando, você vai se moldando na realidade do esporte, e o futebol, ele começa novo, desde cedo você ser cobrado pelo profissionalismo, é um amador profissional, ou seja, é uma carreira de fato profissional, sendo que você é jovem, né? sim, Pelo fato da cobrança e a competitividade. E você vai gerando dentro de você possibilidades, né? Aí você vai acompanhando jogos de campeonato, você vai gostando cada vez mais, e assim foi acontecendo na minha vida, na minha trajetória, até que então eu falei, pô, é isso que eu quero para mim. E com 17 anos, eu fui vendido para o Criciúma Futebol Clube, saí de casa, jovem, né? Fui morar numa cidade a 1.500 metros, 1.500 quilômetros da minha casa, nunca tinha dormido na casa de um amigo, de um vizinho, e daqui a pouco estou eu morando dentro de uma concentração, dividindo o quarto com outro companheiro, e os primeiros dias foram contados, confesso a vocês que eu fiquei marcando no calendário, riscando dia por dia, fiquei 6 meses e 20 dias no primeiro ano, foi muito difícil a adaptação, você ir para um lugar totalmente diferente, digamos, sair do Rio de Janeiro, calor, um tipo de futebol jogado, você vai para um sul, um outro tipo de futebol jogado, futebol com mais força, frio, local sim. frio, mas graças a Deus isso aí me serviu para me fortalecer, para que eu pudesse realmente ter noção da vida e antecipar aí o conhecimento, né, na Sim. verdade, da vida, de fato, como ela é. E esse amadurecimento para mim foi muito importante. E aí a gente foi dando sequência, né? Tive primeiro ano muito difícil no Criciúma, mas depois que eu gerei a adaptação, as coisas começaram a andar, graças a Deus, graças ao trabalho que eu sempre tenho comigo. E no segundo ano a gente já conseguiu ter mais tranquilidade para poder trabalhar, né? Então foram 4 anos na primeira passagem minha no Criciúma, chegando no final dela, tendo a oportunidade de ser procurado pelos grandes clubes de futebol brasileiro. Naquela época ainda era dividido em clubes dos 13, Uhum. praticamente todos os clubes dos 13 foram atrás de mim para poder me comprar. E eu acabei aceitando a proposta de vir para o Corinthians. Fui para o Corinthians, tive 2 anos e meio de passagem no Corinthians, Criciúma, fui campeão, bicampeão pelo Criciúma profissional, fui bicampeão na categoria sub-20 como atleta também. Em São Paulo, com o Corinthians, fui campeão Corinthians, Campeonato Paulista, campeão do torneio, se eu não me engano, foi Ramon de Carranza. Tem outro torneio naquela época lá. E depois Sport Recife, Fluminense, Spartak de Moscou, Goiás, Vitória, Verde Tóquio, antigamente era Verde Kawasaki do Japão, 2 anos de Verde Kawasaki, Internacional de Porto Alegre, Portuguesa, voltei para o Criciúma,
e depois parei no Guarani da Palhoça. E como é que foi essa... E sem falar também a Sim. passagem que eu tive em 96, 95 já ainda pelo Criciúma, pela seleção brasileira. Foram Sim. 14 participações e 6 jogos como titular da equipe profissional e sub-23 da seleção.